Bom dia, Simone. Bom dia, Rosane. Como é que vocês estão? A paz de Cristo para os nossos corações, em nome de Jesus. Bom dia, Juliana. Bom dia, professora Eliane. Irmã Zilda, que bom. Que a paz do Senhor ocupe os nossos corações essa manhã. Estou vendo aqui a Carla também. Bom dia. Que a palavra de Deus seja mais uma semente para as nossas vidas, que os nossos corações acolham pela fé mais uma semente da palavra de Deus esta manhã. Estou vendo aqui o Alain, da Marcenaria Brum, estou vendo a Luciana aqui também, Carlos. Que bom, que Deus possa abençoar as nossas vidas e nos dar uma manhã muito especial neste dia. E eu já fixei o comentário o texto que nós vamos estudar, que é o texto de Marcos 9, os primeiros 8 versos. Estou vendo aqui a irmã Elionai, minha tia Marise, Priscila também chegou aqui agora, que bom. Rosane, que bom, que Deus possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente ouça mais do Evangelho de Cristo. Que bom, Eduardo, que você está aqui, muito bom. Saudades de você, meu irmão. Que Deus abençoe o seu coração. Beth, que bom. Bem, eu já deixei aqui o texto para vocês, Marcos capítulo 9, e eu quero ler para você os primeiros 8 versos de Marcos capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus, e depois nós vamos orar juntos, tá certo? Bom dia a todos que chegaram aí, bom dia. Que a paz de Cristo seja o nosso árbitro aqui nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 9. Dizia-lhes ainda, em verdade, veja o que Jesus dizia aos seus discípulos. Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, temos que linkar essa promessa de Jesus com essa expressão. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancos, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Pareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrorizados, apavorados diante daquela visão tão bela. Verso 7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Eu quero orar com você neste momento, depois de ter lido os primeiros 8 versos de Marcos 9, a transfiguração de Cristo, naquele alto monte. Eu quero neste momento orar, pedindo a Deus que Ele abra os nossos corações e faça com que os nossos corações sejam solos frutíferos nesta manhã. Vamos orar juntos? Deus, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Que o Senhor, ó Deus, abra os nossos corações. Que os nossos corações, ó Deus, sejam solo fértil, que acolha a Tua semente, que acolha a Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, Deus. Fala conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, amém. Quanta gente boa. Se você quiser convidar seus amigos aí neste momento, seus familiares, por favor, faça esse convite agora para que eles possam participar com a gente. Bem, as palavras de Jesus naquele caminho angustiante e desafiador para Jerusalém, porque veja, nós estamos justamente nessa ambiência. Aquele caminho de Cesareia de Filipe até Jerusalém. E neste caminho, Jesus quer explicitar seu messianismo.
Ele quer deixar bem claro, ele quer tirar os véus dos olhos e dos ouvidos daqueles discípulos que ocultavam a sua verdadeira face sofredora, o servo sofredor. E neste caminho de Cesareia de Filipe até Jerusalém, então esta é a ambiência da transfiguração, Jesus quer mostrar aos seus discípulos quem ele era. Os discípulos, depois da cura do cego de Betsaida, confessaram através da boca do apóstolo Pedro: Tu és o Cristo. Mas eles não enxergavam plenamente, eles precisavam enxergar plenamente. Eles precisavam que os véus caíssem de seus olhos para que eles enxergassem o Messias tal como ele era, sofredor. E veja, a transfiguração deve ser interpretada desta maneira. E as palavras de Jesus em Marcos 9 precisam ser interpretadas à luz dessa ambiência de Cesareia de Filipe até Jerusalém. Ele disse assim aos seus discípulos: Em verdade vos afirmo. Eu leio mais uma vez para você. Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, veja só, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Eu pergunto a você, não foi incrível esta promessa? Não foi? Olha o que ele disse, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Não é incrível o conteúdo dessa promessa que Jesus ofereceu aos seus discípulos mais íntimos? Uma experiência mais incrível do que a experiência do Sinai em Êxodo 19, 20, 21, 22, aliás, especialmente 23. Uma experiência mais incrível do que aquela no Monte Carmelo, em 1 Reis 19, com Elias desafiando os profetas de Baal. O que Jesus estava oferecendo aos seus discípulos era uma experiência, e foi uma experiência mais incrível do que a do Sinai, do que a do Monte Carmelo. Ele diz: vocês verão a minha glória, vocês verão o reino, chegado com poder. Gente, que palavra incrível! Até que vejam ter chegado com poder, vocês não passarão pela morte sem terem visto esse reino chegando com poder. Incrível! Jesus quer dar aos seus discípulos e deu aos seus discípulos a visão de sua glória futura. E é interessante observar que essa teofania, manifestação de Deus, ela acontece e ela é central no Evangelho de no Evangelho de Marcos. Ela é central e ela ocupa justamente, quase que exatamente o meio entre aquelas primeiras palavras de Deus a Jesus em Marcos 1,11 e as palavras do centurião depois que Jesus expirou na cruz. Então veja, as declarações, esta ambiência da transfiguração, as palavras de Deus na transfiguração: este é o meu filho amado em quem sinto profunda alegria, é central, está quase exatamente no meio entre aquilo que o próprio Deus disse na cena do batismo e aquilo que o centurião disse a Jesus depois que ele expirou. Lá em Marcos 1,11, uma voz dos céus disse exatamente essas palavras: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. E as palavras do centurião, depois que Jesus deu um alto brado, expirando, o véu se rasgou de alto a baixo, é o que diz Marcos capítulo 15, 37 a 39. Então, quando ele expirou, o centurião disse estas palavras: é verdade, este homem era o Filho de Deus. Então veja, a transfiguração e as palavras dessa ambiência da transfiguração precisam ser interpretadas à luz desse quase meio, do Evangelho de Marcos. E aí vejam as palavras do verso 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Então veja,
Primeiro, Cristo faz essa incrível promessa aos seus discípulos. Alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Depois dessas palavras, 6 dias depois dessas palavras, exatamente 6 dias depois, Jesus leva esses 3 discípulos mais íntimos a um alto monte e transfigura-se diante deles. Eu não sei que monte foi esse. Alguns dizem Monte Tabor, outros dizem Monte Hermon. Bem, localizar exatamente qual monte não me interessa neste momento. Pode ter sido Monte Tabor, pode ter sido Monte Hermon. Eu sei que Jesus levou esses discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e transfigurou-se diante dele. Metamorfote. É a expressão grega, metamorfote. Ou seja, mudou a forma, transfigurou-se, assumiu uma outra forma, mudando sim a forma humana. Veja que coisa interessante. As suas vestes tornaram-se, diz o texto, resplandecentes, brancas como nenhum lavandeiro poderia alvejar. Veja, suas vestes resplandeceram, tornaram-se brancas como nenhum lavandeiro poderia alvejar, e o seu rosto, diz o Evangelho de Mateus, o seu rosto parecia como o sol. O seu rosto resplandecia como o sol. O véu da humanidade de Jesus foi tirada. A aparência humana foi alterada perceptivelmente, para que o esplendor do mundo glorificado, do mundo transfigurado, fosse visto por aqueles que estavam ali, Pedro, Tiago e João. A sua humanidade ainda estava presente. Nós temos que entender isso. A sua humanidade estava presente, mas o Senhor apareceu em sua glória, na sua glória celestial. Eu fico imaginando que experiência foi essa. O véu da humanidade de Jesus foi tirado. O véu da humanidade, a aparência humana foi alterada e o esplendor do mundo glorificado foi transfigurado diante dos olhos daqueles discípulos que circundavam aquela experiência tão incrível, tão incrível. O transcendente Senhor apareceu em toda a sua glória. Imagina, uma antevisão, uma experiência que antecede a experiência maior que nós teremos no final dos tempos, quando o Filho do Homem voltar em toda a sua glória. É como se os discípulos tivessem experimentado ali na transfiguração a cena da volta de Cristo, em toda a sua glória. Ele foi glorificado, ele foi transfigurado ali na vista daqueles discípulos. E diz o texto que apareceram ali Moisés e Elias, diz o verso 4. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Olha que incrível! Aparecem naquela cena da transfiguração, em que o véu da humanidade é tirado, em que a aparência humana e a glória de Deus é revelada, a glória de Cristo é revelada. Aparecem naquela cena Moisés e Elias. Moisés, que tinha sido rejeitado. Moisés foi rejeitado como emissário de Deus. Elias foi o profeta sofredor. O profeta que pediu para si a própria morte. A aparição de ambos nesta cena da transfiguração confirma que o caminho do sofrimento, o caminho que os discípulos estavam por trilhar, o caminho do sofrimento já tinha sido trilhado por outros, já tinha sido trilhado por Moisés e por Elias. Vejam, esses dois grandes homens sofredores aparecem para comprovar que esse caminho do sofrimento que eles estavam por atravessar foi um caminho também já atravessado por grandes homens como Moisés e Elias. Aliás, vale a observação: Moisés, o representante da Torá, Elias, o representante dos profetas. Então veja, que experiência!
Jesus foi transfigurado diante dos olhos daqueles 3 discípulos mais íntimos. O véu da humanidade de Jesus foi tirado. A aparência humana foi alterada. Transfiguração, metamorfote. A forma foi transfigurada. Cristo apareceu em sua glória. E naquela aparição, naquela teofania, aparecem também Moisés, que representa a Torá, Elias, que representa os profetas, e uma voz dos céus dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E é interessante porque diz o verso 7, veio uma nuvem que os envolveu. Uma nuvem envolve os discípulos mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João. E basta a observação de que a nuvem era o veículo da glória de Deus na Bíblia hebraica. A nuvem era o veículo da presença de Deus. Vocês se lembram de Êxodo 16? Quando Arão falou a toda a comunidade dos israelitas, estes olharam para o deserto e a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Ou então Números 11, 25, e o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. A nuvem era o veículo da glória de Deus. A nuvem era o veículo da presença de Deus. E essa nuvem os envolve. E dela uma voz é ouvida. E essa voz dizia: este é o meu filho amado. A ele ouvi. O representante da Torá, Moisés, o representante dos profetas, Elias. A Torá, os profetas, uma voz dos céus, uma nuvem os envolvendo, veículo da glória, veículo da presença de Deus, e uma voz clara dos céus dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Que os nossos ouvidos ouçam a voz de Cristo. Eu fico me imaginando numa experiência dessa, num alto monte, Jesus sendo transfigurado e retirando o véu, mostrando toda a sua glória. Toda a sua glória, toda a glória de Cristo revelada naquele monte. Uma voz no meio dos representantes da Torá, Moisés, profetas, Elias, e uma voz clara dizendo: ouçam Cristo Jesus. Ouçam. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a voz de Cristo. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E nesta ambiência entre Cesareia de Filipe e Jerusalém, é como se essa voz estivesse dizendo: bem, aquele que vai sofrer, o meu filho amado, este é o meu filho amado, aquele que está prestes para sofrer, aquele que está prestes para sofrer os açoites, os escárnios, a maldição da cruz, a dor excruciante da cruz, este é o meu filho amado. Vocês verão o meu filho amado, o meu filho em quem sinto profunda alegria, em quem me comprazo. Este meu filho amado atravessará as dores da cruz, a maldição da cruz, os escárnios daqueles que não compreenderam. O meu filho amado sofrerá a maldição da cruz. Ele poupou o filho de Abraão, Isaque, mas ele não vai poupar o seu próprio filho. Aliás, como diz Romanos 8,32, aquele que não poupou nem o próprio filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e todas as coisas de graça? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele atravessará o vale de dor, o vale da sombra da morte, a excruciante dor na cruz, os flagelos dos escárnios, da zombaria. Eu não o poupei.
eu poupei Isaac, mas não poupei o meu próprio filho. Hoje nós temos que pensar, Deus não poupou o seu próprio filho por amor a nós. Quais são as respostas que podemos dar diante desse sacrifício, desse sofrimento que Cristo atravessará aqui na nossa jornada pelo Evangelho de Marcos? Estamos a caminho de Jerusalém. Estamos de Cesareia de Filipe até Jerusalém, sendo pelo Espírito Santo de Deus colocado diante do sacrifício e do sofrimento de Jesus. Na transfiguração, Deus mostra Jesus em toda a sua glória, suas vestes resplandecentes, o seu rosto como um sol. Os discípulos viram a sua glória, Moisés e Elias apareceram, uma voz dos céus dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Este meu filho atravessará o vale da sombra da morte. Esse meu filho se tornará maldição por nós, pecado por nós. Que os nossos ouvidos ouçam de fato Cristo. Ouçam o Messias sofredor, o Cristo que apareceu na glória da transfiguração, mas que desceu o monte. Pedro disse assim: Senhor, vamos construir tendas, porque, irmãos, como é bom construir tendas, ficar no alto monte experimentando a glória de Deus. Experimentar a glória de Deus é uma coisa fantástica. Pedro disse: vamos construir tendas aqui, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra tenda para Elias. Não, Pedro, nós vamos descer os montes. Nós vamos encontrar com os endemoniados, com aqueles que estão presos. Nós vamos quebrar as cadeias daqueles oprimidos pelas maldições demoníacas. Nós experimentamos a glória do alto monte, mas nós temos que descer, porque nós temos que atravessar o caminho do sofrimento. Nós temos que atravessar a cruz, nós temos que atravessar o Gólgota. O Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho é subir o monte para experimentar a glória de Deus, mas descer o monte, carregar a cruz e ir ao encontro daqueles que precisam ter suas cadeias quebradas, seus grilhões quebrados para a honra e glória de Cristo. Lá embaixo do monte, nós teremos contato com as pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Jesus. Não podemos construir tendas nos montes. Não podemos agrilhoar a experiência. Não podemos fixar a experiência que tivemos. Não podemos vitralizar as experiências. Não, nós temos que descer o monte. Porque faz parte do reino descer. Subir, experimentar a glória, mas descer. Porque o Evangelho é este caminho para Jerusalém. O Evangelho é o caminho para a crucifixão, para a crucificação. O Evangelho é o caminho dos escárnios, da perseguição. Mas o Evangelho é o caminho de ressuscitar ao terceiro dia. Vencer a morte como Cristo venceu. E experimentar novos céus e nova terra, como nós experimentaremos um dia. Não podemos construir tendas. Não. Nós temos que descer os montes para experimentar o caminho para Jerusalém. Que Deus prepare os nossos caminhos, que Deus prepare os nossos corações para esse caminho tão especial, que é o caminho para Jerusalém, que é o caminho para a crucificação, que é o caminho para a ressurreição, que é o caminho para a glorificação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, que Ele te dê um dia muito especial, muito especial. Que Deus te dê experiências incríveis, incríveis, não para que você ensoberbeça, não. Não para que você construa tendas, não, mas para que você desça montes e seja instrumento de libertação
Que Deus abençoe o seu coração. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Que a cena da transfiguração esteja, ó Deus, nos nossos corações como uma memória de que o seu Filho amado foi lançado na cruz do Calvário, num sofrimento doloroso, por amor a nós, por amor aos teus servos. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma manhã especial e a consciência, Deus, que não vale a pena construir tendas no alto monte. Vale a pena experimentar a tua glória, descer os montes e ser instrumento de libertação e caminhar carregando cada um a sua cruz em direção a Jerusalém, para depois experimentarmos a ressurreição e a glória do novo céu e da nova terra. Muito obrigado por tudo, Deus, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma manhã muito especial na presença do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Até amanhã, às 7 horas da manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Grande abraço. Tchau, tchau.